Olá pessoal, hoje eu vou conversar com você sobre nylon. Muitas pessoas têm me perguntado: Rafael, que história é essa de nylon 77, nylon 55, nylon 62, nylon 120? E por que não é nylon? Por que é poliéster? Eu vou te explicar nesse vídeo. Então fica comigo e roda a vinheta aí. Bem, como eu falei na introdução do vídeo, nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre a malha da sua tela. Vamos conversar um pouco sobre nylon e sobre poliéster. Para te explicar sobre isso, eu vou te liberar um conteúdo que eu tenho gravado. Vou liberar gratuitamente para você aqui o conteúdo que eu tenho gravado sobre nylon e sobre poliéster. Espero que você goste e vamos lá. Então vamos começar. Antigamente a malha era feita de seda. É por isso que até hoje a serigrafia também é conhecida como silk screen. Screen, quadro, tela, e silk, seda. Com o passar do tempo e os desenvolvimentos tecnológicos, os cientistas conseguiram criar o nylon. A telinha de nylon, bastante conhecida. E depois de bastante tempo, o refinamento tecnológico mais ainda, conseguiram construir o poliéster, ok? Muitas vezes você vai me falando: estique o seu nylon, cubra o seu nylon com emulsão. Quando eu falo de nylon, é apenas um vício de linguagem. Na verdade, quando você vai comprar a sua malha numa loja, você compra, na verdade, poliéster. O nylon hoje praticamente já está em desuso dentro da serigrafia, porque o poliéster já está com um preço bem mais acessível e com bastante mais aceitação no mercado. Então, quando eu digo aqui no curso estique o seu nylon, eu estou falando de poliéster. O nylon é apenas um vício de linguagem, ok? Basicamente e resumidamente, a diferença entre o nylon e o poliéster é que o nylon é mais elástico e o poliéster ele é mais resistente. O nylon ele tem mais abrangência mecânica, enquanto o poliéster ele é mais resistente, mais sólido. E na prática, dentro da serigrafia, o que isso faz diferença? Quando você tem um nylon que estica muito, você não consegue ter perfeição nos detalhes. Imagine você revelar 4 telas, cada uma de uma cor, que vão compor apenas uma imagem, e os pontos não baterem certinho um sobre o outro devido ao nylon ficar esticando demais. É ruim. Por isso que hoje nós temos o poliéster, que é mais resistente, ok? O poliéster você vai encontrar no mercado de 2 cores: o amarelo e o branco. Você também vai encontrar raramente aí o laranjado, mas como você vai encontrar muito mais o branco e o amarelo, vamos tratar deles aqui hoje. Qual é a diferença? O tecido amarelo, ele confere uma capacidade de obter melhores resultados quando estamos falando de detalhes finos. Isso por quê? Porque esse tecido amarelo ele consegue bloquear a luz UV, os raios UV, evitando a difração das ondas de luz, difração da luz, ok? Por isso que a luz bate de uma vez e o amarelo possui uma característica de produzir melhores detalhes finos. Para você usar um poliéster amarelo, você vai ter que deixar ele na sua mesa de exposição, na sua mesa de revelação, durante mais tempo. Vamos também conversar posteriormente sobre luz, lâmpadas e mesa de revelação. Porém, no mercado mais barato e muito mais usado é o poliéster branco. Estou aqui com o poliéster de fio 77. Já vamos conversar sobre a lineatura dos fios. O poliéster branco é muito mais famoso, muito mais prático e muito mais barato do que o poliéster amarelo. É possível você ter resultados excelentes com o poliéster branco. Ele é ótimo para camisetas, você consegue reproduzir retículas bem finas, bem interessantes com poliéster branco. O resultado fino, demasiado fino, produzido pelo resultado amarelo, pelo poliéster amarelo, é mais interessante quando você vai trabalhar com tinta dissolvente. Você vai trabalhar com canecas, com papel,
convites de casamento, esse tipo de coisa. Como nós vamos trabalhar aqui principalmente com tecido, você pode comprar o seu poliéster branco, ok? Nós vamos conversar muitas vezes sobre a lineatura, a quantidade de fios por centímetro do seu poliéster. Muitas vezes você vai ouvir falar assim: use para essa tela um nylon 5,5 ou use para esse trabalho um nylon 7,7. Primeiro, você sabe que o nylon é um vício de linguagem, nós estamos falando de poliéster. E o que é esse 5,5, esse 7,7 que nós tanto falamos e tanto falaremos daqui para frente? Nós estamos falando sobre a quantidade de fios em 1 centímetro quadrado do seu poliéster. Eu fiz um esquema aqui meramente ilustrativo para tentar te explicar mais ou menos o que é isso. Claro que as proporções não estão corretas, acabei de fazer isso aqui na mão rapidinho para explicar para vocês. Vamos ver aqui, por exemplo, o nylon, o poliéster de 77 fios para cada centímetro quadrado. Imagine que você está pegando o seu poliéster que você acabou de comprar, você está com a lupa ali, com o microscópio, e você vai conseguir enxergar 77 fios em cada centímetro quadrado. É a média de fios que nós usamos para estampar camisetas com algum detalhe. Camisetas com retículas, camisetas que usamos sobre simulados, sobre cromias. É o fio 77 ideal. Ele tem uma boa passagem de tinta. Porém, para trabalhos chapados, imagens simples como essa aqui que eu estou usando agora, nós podemos trabalhar com o poliéster de 55 fios. Qual que é a diferença de um para outro? A diferença é que o poliéster de 55 fios, ele tem menos fios em 1 centímetro quadrado. E o que isso proporciona? Proporciona áreas maiores para a tinta passar. Então, se trabalharmos com a mesma tinta, com o mesmo esquema de revelação de matrizes, e formos estampar a mesma imagem numa matriz que tem o poliéster de 5,5 e numa matriz que tem o poliéster de 7,7, na matriz que tem o poliéster de 5,5, nós teremos uma maior descarga de tinta, porque nós temos espaços entre um fio e outro maiores do que num poliéster de 77 fios, ok? Poliéster de 5,5, grande descarga de tinta. Poliéster de 7,7, média descarga de tinta. Agora nós temos o poliéster de 120 fios por centímetro. Então, você consegue perceber que tem bastante fios em 1 centímetro quadrado. Você já consegue perceber que em um poliéster de 120 fios por centímetro quadrado, nós teremos uma descarga de tinta bem menor do que em um poliéster de 55 fios por centímetro quadrado, ok? E o que isso ocorre? Proporciona que certas imagens você não consegue trabalhar com a mesma tinta que você trabalharia com o fio 5,5, porque a descarga de tinta é bem menor. E muitas vezes acontece da tinta acabar entupindo numa trama tão fechada assim. Então agora que você já aprendeu os conceitos, quando você está alguém falando use um nylon mais aberto, você está falando use um nylon com poucos fios, o nylon 4,4, o nylon 62, o nylon 5,5. Esses são poliésteres com característica de serem abertos, ou seja, terem bastante espaço entre um fio e outro. O nylon 7,7 é bem legal para revelar retículas, e o 120 também. Só que para trabalhar com 120 você precisa de uma tinta mais maleável, mais fina, como por exemplo são as tintas de cromia, são tintas transparentes, legais, você vai conhecer em breve. Então é isso, essa foi a aula sobre as diferenças entre nylon e poliéster amarelo e branco, e sobre a quantidade de fios por centímetro quadrado. Para camisetas, essa informação que eu descobri depois na prática, se você vai trabalhar com desenhos chapados como este, eu recomendo que você use sempre o poliéster 5,5, porque ele proporciona uma descarga de tinta bem interessante, sem causar borrões, sem causar nenhuma intempérie imprevista. Então, se você começar trabalhando com imagens chapadas, você começa com o 5,5. Você vai hoje comprar o seu poliéster 5,5. Lá na frente, nos módulos lá da frente, você aprender a revelar retículas. Daí pra frente é interessante você trabalhar com nylons mais fechados, como por exemplo o 7,7, ok? Bem, então essa foi a nossa aula sobre nylons. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, dê o seu joinha no YouTube.
Curta a nossa página no Facebook, página Puxando o Rodo. Se você não tiver gostado, dê o seu negativo, comente, não gostei por causa disso, não entendi por causa disso. Eu vou ter prazer em conversar com você. Eu quero só ver a sua interação comigo, ver se o que eu estou fazendo aqui está servindo para alguém ou se está sendo serviço tempo perdido. Se tiver gostado, comente. Se não tiver gostado, também comente. Se tiver gostado, curta a página Puxando o Rodo. E se até hoje você não assistiu a videoaula de 30 minutos que eu explico sobre os 3 principais motivos de má revelação de matrizes, eu vou deixar o link em algum lugar, se for no Facebook aqui em cima, se for no YouTube aqui embaixo, o link para a videoaula de 30 minutos sobre os 3 principais motivos que geram revelações ruins de matrizes serigráficas. Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falou!